luta, a gente cuida bastante, tá? Tudo isso. Obrigado, querido. Seja bem-vindo. Muito bom dia a você que está nos assistindo pelas nossas redes sociais, queridos amigos, irmãos, pessoas que eu certamente nem conheço também, mas que com certeza estamos unidos nesse momento pelo amor que temos fraternal em Cristo Jesus. Eu devo confessar para você que, para mim, está sendo uma experiência diferente. Eu estou acostumado a vir à igreja e apresentar a palavra de Deus com a igreja com bastante pessoas, a igreja cheia. Mas hoje eu estou aqui e quando eu olho para a igreja eu posso ver os bancos da igreja. Mas também tenho um conforto, porque eu sei que você está permitindo que eu possa estar aí com você, ao mesmo tempo na sua casa, assistindo a este culto, participando aqui conosco e também estudando juntamente conosco aqui a palavra de Deus. Por isso sou grato a Deus por poder estar aqui nesta manhã. Quero de público aqui agradecer ao nosso pastor Silas, pelo convite. Me fez o convite para que pudesse estar aqui com vocês hoje. Quero mandar um abraço carinhoso para minha família que está em casa também, os meus primos que estão lá no Taboão da Serra nos assistindo. Em especial para cada membro aqui da Igreja do Belém e também para os meus amigos lá da Igreja do Jardim Andaraí. Já fazia um tempo que nós não nos víamos, né? E mesmo não estando na presença física, vocês podem estar me recebendo aí novamente aí na sua casa. É um privilégio estar aqui com vocês. Pastor Silas, quando me fez o convite, externou a preocupação do que algumas pessoas estão pensando a respeito desta pandemia que nós estamos vivendo, do que tudo isso significa e que lugar isso tem nas profecias bíblicas. Embora hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, eu pretendo de uma maneira bem simples e sucinta explicar para vocês qual é o papel, aonde é que essa pandemia se encaixa na profecia bíblica. Esse não vai ser o objetivo maior do nosso estudo nesta manhã, não vou gastar todo o tempo com isso. Porque o mais importante para nós hoje não é onde essa pandemia se encaixa na profecia ou não, mas sim qual deve ser a nossa atitude diante dela e diante de tudo isso que nós vemos acontecer no mundo hoje. E para isso eu quero estudar com vocês uma parábola que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 21. Você pode agora aí na sua casa abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, e eu quero ler com você a partir do versículo 29. Vamos estudar aqui a parábola da figueira, onde o Senhor Jesus nos exorta a algo muito importante. Mas antes de nós lermos o texto, eu quero pedir para você aí onde você está, para que você mais uma vez feche os seus olhos, vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine e nos conduza nesses momentos. Querido Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor Deus, pelo privilégio que temos de poder abrir a sua palavra. Ainda que não estejamos todos reunidos como um corpo na sua casa, mas cada um de nós, na sua própria residência, faz dela agora uma igreja e sente a presença do teu Santo Espírito, assim como nós sentimos aqui, eles também sentem lá. Que Ele possa nesse momento nos iluminar e nos conduzir para que nós possamos compreender aquilo que vamos estudar e tirar daqui lições importantes para o momento que estamos vivendo e para a nossa vida, para que possamos estar preparados para o dia da sua volta. Nos perdoe os pecados e nos conduza, é o que nós te pedimos agradecidos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 21, a partir do verso 29, a palavra de Deus diz o seguinte: Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: Vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-os, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos, pois, por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando,
para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. O Senhor Jesus aqui, o capítulo 21 do Evangelho de Lucas é muito conhecido, assim como o capítulo 24 também do Evangelho de Mateus, aquele sermão profético de Jesus, onde ele menciona ali os sinais que aconteceriam antes da destruição do templo de Jerusalém e também antes da sua vinda. E aqui no Evangelho de Lucas, a partir do versículo 29, após mencionar ali aos seus apóstolos todos esses sinais, o Senhor Jesus apresenta a eles uma parábola. Uma parábola é uma ilustração onde o Senhor Jesus utiliza algo comum para as pessoas para ensinar a elas uma lição espiritual. E essa parábola da figueira foi algo muito simples para que eles pudessem entender, porque isso era algo muito comum ali na região da Palestina. O Senhor Jesus estava dizendo a eles, olha, quando vocês olham a figueira e vocês veem os primeiros brotos, os primeiros frutos, vocês sabem que a estação mais quente está chegando, que o verão está chegando. E da mesma maneira, então, o Senhor Jesus agora aplica e ele diz, quando vocês virem essas coisas acontecendo, todas aquelas coisas que ele mencionou anteriormente, nesse capítulo 21 do Evangelho de Lucas, então vocês também vão saber que está próximo o reino de Deus. E a ênfase, meus irmãos, aqui nessa parábola, ela, embora o Senhor Jesus fale sobre os sinais proféticos da sua vinda, a ênfase principal dela não está aí. Mas a ênfase principal está no reconhecimento pessoal dos sinais da sua vinda e na compreensão e na importância de uma mensagem central que o Senhor Jesus queria deixar para eles e para nós também, a respeito deste tema. Nós estivemos aqui no final do ano passado reunidos, aos domingos à noite, e nós estudamos aqui sobre os eventos finais. Foram, se eu não me engano, 6 ou 7 domingos, e nós pudemos estudar sobre tudo aquilo que iria acontecer antes do cumprimento da promessa da volta de Jesus. E quando nós estivemos aqui estudando, nós fizemos aqui um gráfico. E eu vou pedir para os meus amigos ali, para ver se eles conseguem colocar o gráfico aí agora, para vocês que estão em casa verem também. Nós fizemos um gráfico de tudo aquilo que aconteceria antes da volta do Senhor Jesus. Nós começamos falando sobre uma contrafação, uma falsificação da chuva serôdia. A chuva serôdia que é o derramamento do poder do Espírito Santo. Deus derramando ele de maneira plena na vida daqueles que estão vivendo de maneira a santificar-se. Mas antes que ela caísse, o inimigo introduziria uma falsificação, uma contrafação dessa chuva serôdia, com o objetivo de enganar as pessoas e com o objetivo de que quando a verdadeira caísse, as pessoas não compreendessem. E ela antecederia então aquilo que nós chamamos de decreto dominical, que é um conjunto de leis que de alguma maneira vai tentar forçar os filhos de Deus a negar a guarda sistemática do sábado. Quando isso acontecer, quando esse decreto dominical vier, então 4 eventos ocorrerão simultaneamente. A chuva serôdia, então, que é o derramamento do poder do Espírito Santo. A chuva serôdia vai intensificar outro processo que se chama sacudidura. É um processo de apostasia e de seleção, onde aqueles que vivem um cristianismo genuíno e verdadeiro vão estar ligados a Deus e todos os outros serão sacudidos e serão lançados, levados pelos ventos. E esse processo acontece em simultâneo também com o selamento, onde aqueles que aceitam a verdade e se mantêm fiéis aos mandamentos de Deus vão estar agora selados com o Espírito Santo. E o alto clamor, que é o alcance. Toda a terra vai ser iluminada por esta mensagem e todos terão que tomar uma decisão. E quando então todos tomam uma decisão, então agora acontece aquilo que nós chamamos de o fim do tempo da graça. É o momento onde a partir daqui não há mais oportunidade de salvação. Todo o caso vai estar resolvido perante o tribunal de Cristo. Quem estará salvo, quem está perdido, estará perdido. E então inicia-se com o fim do tempo da graça um período de grande angústia, que será o período onde cairão as 7 últimas pragas descritas no livro do Apocalipse. E após então acontece a nossa esperança, que é a volta do Senhor Jesus. Então veja, a porta da graça ainda não está fechada. Ainda há tempo, ainda há oportunidade, ainda há esperança de salvação. Portanto, essa pandemia que nós vemos aqui no mundo hoje, Covid-19, como muitas outras que a antecederam,
ela não pode ser uma das 7 últimas pragas, porque nós ainda estamos vivendo nos dias da contrafação da chuva serôdia e o decreto dominical ainda não foi promulgado. Você e eu ainda temos liberdade religiosa, ainda podemos adorar ao Senhor no dia de sábado sem que sejamos forçados de alguma maneira a negar esta guarda sistemática. Então, se ela não é uma das pragas, então aonde é que ela se encaixa nas profecias bíblicas? Bem, ela se encaixa naquilo que o Senhor Jesus havia dito antes, a partir do verso 7, aqui no capítulo 21 do Evangelho de Lucas. Capítulo 21, verso 7, diz assim: Perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? No verso 8, Jesus responde. Respondeu ele, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não os assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos e o quê? Epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. E continuando aqui no verso 25, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. O Senhor Jesus menciona aqui todos aqueles sinais que antecederiam o momento da sua vinda, e esses sinais aconteceriam todos eles antes do fechamento da porta da graça. Então é aqui que esta epidemia se encaixa, irmãos, assim como muitas outras. Não é? Isso é aquilo que Mateus menciona lá no verso 8 do capítulo 24 do seu Evangelho, quando ele diz, olha, isso é apenas o princípio das dores. E esse princípio das dores nós entendemos como tempos de grande dificuldade para o mundo. Esses sinais que Jesus menciona aqui, por si só, eles não são sinais da volta de Jesus. Porque esses sinais sempre existiram em todos os tempos, em todas as épocas. Eles fizeram parte de todos os tempos da história. Eles se tornam um sinal da volta de Jesus, um sinal do tempo do fim, quando a sua intensidade aumenta, como nós podemos ver nos dias de hoje. E eu fui pesquisar ontem, na revista Super Interessante, sobre os registros que nós temos na história deste mundo das epidemias, aquelas que aconteceram aqui em todas as épocas. E existe um registro, a primeira grande epidemia que foi registrada na história, ela aconteceu no ano de 1333 e durou até 1351, quase 20 anos. E ela atingiu toda a região da Ásia e da Europa, é a peste negra. Naquele momento, mais de 50 milhões de pessoas perderam a sua vida. Antes dela, antes de 1333, o registro que nós temos de maior significado, de maior relevância, foi uma outra peste que aconteceu em Atenas, na Grécia. E aconteceu do ano 430 até o ano 427 a.C. Então veja, nós temos o registro de uma grande epidemia no ano 430 até o ano 427 a.C., e mais de 1.700 anos depois, nós temos um segundo registro, no ano 1333 depois de Cristo. Então perceba que antes, embora essas epidemias sempre aconteceram, elas estavam espaçadas, não era algo tão comum. Agora, de 1817 para cá, veja como isso aumentou e veja a intensidade de como essas coisas estão acontecendo no mundo. E eu peguei a lista aqui da revista Super Interessante, eu coloquei algumas e tirei outras, porque a lista era bem extensa, e eu vou mencionar para vocês apenas algumas delas aqui. Em 1817 até 1824, nós tivemos uma crise de cólera. De 1850 a 1950, nós tivemos a tuberculose que tirou a vida de mais de 1 bilhão de pessoas. De 1896 a 1980, a varíola, que tirou a vida de mais de 300 milhões de pessoas. Depois tivemos a gripe espanhola, em 1918 e 1919, com 20 milhões de mortes.
Tivemos a tifo de 1918 a 1922, febre amarela de 1960 a 1962, o sarampo que até 1963 matou cerca de 6 milhões de pessoas por ano. Malária, desde 1980, com 3 milhões de pessoas mortas por ano. AIDS, desde 1981, que já tirou a vida de mais de 22 milhões de pessoas. E de 2009 para cá nós tivemos muitas outras. Nós tivemos aquela gripe suína, H1N1, o vírus Ebola, o vírus SARS, a dengue, Zika, chikungunya, agora o Covid-19. E certamente esta, ou muito possivelmente esta, não será a última que nós enfrentaremos. Esses sinais, meus amigos, eles sempre existiram. Como eu já disse, eles fizeram parte de todos os tempos da história e por si só eles não são um sinal da volta de Jesus, nem do fim. Mas é a intensificação desses sinais, quando eles aumentam de maneira significativa, como nos dias de hoje, que fazem deles um sinal do tempo do fim. E isso explica aquilo que Jesus disse aqui no verso 31, que nós lemos, onde ele diz: assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Quando vocês virem estas coisas acontecendo, a intensificação dessas epidemias, da fome, dos terremotos, sinais no mundo religioso, né? A parte religiosa hoje do mundo está totalmente corrompida. Quando nós víssemos esses sinais, então saberíamos que estaríamos próximos da sua vinda, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Não estamos ainda vivendo o tempo das pragas descritas no livro do Apocalipse. E embora o Senhor Jesus tenha deixado aqui esse texto, todos esses textos, Lucas 21, Mateus 24, Jesus deixou isso como sinais para nós, mas esta não era a sua principal preocupação. A principal preocupação de Jesus não era deixar esses sinais, mas a principal preocupação dele, ao nos proporcionar conhecer o tempo em que estamos vivendo e sabermos quão próximos estamos da volta de Jesus, era outra. A preocupação dele era outra. E qual era a preocupação de Jesus? Então, eu quero reler 3 versos aqui para vocês, a partir do verso 34. Do verso 34 até o verso 36 do Evangelho de Lucas, no capítulo 21, está a principal preocupação de Jesus quando nos deixou esta mensagem. E ele diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado, com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. O Senhor Jesus estava preocupado, especialmente, não com as coisas que estariam acontecendo no mundo, mas ele estava especialmente preocupado sobre o que estaria acontecendo comigo e com você, sobre como seria a nossa postura, sobre como nós estaríamos vivendo o nosso comportamento neste momento. E aqui, no verso 34, ele começa dizendo: olha, cautelai-vos por vós mesmos, né? Para que o nosso coração não fique sobrecarregado com as coisas deste mundo, com os cuidados do dia a dia e com a questão da orgia, da embriaguez. O Senhor Jesus está preocupado aqui com a nossa questão de saúde física e de saúde espiritual. E no verso 34 ele diz: olha, pois isso há de sobrevir a todos os que vivem sobre toda a face da terra. Então veja, evidente que aqui ele estava falando da sua vinda. Ninguém vai escapar do dia da volta de Jesus. Ela vai sobrevir sobre todos os que estão vivendo sobre a face da terra. Mas é evidente que esse conceito aqui vale também para todo o restante que ele já havia dito antes. Para tudo aquilo que ele mencionou sobre esses sinais da sua vinda, sobre essas epidemias, sobre a fome, sobre as guerras, sobre tudo. Isso há de sobrevir, irmãos, sobre todos, sobre a face da terra. E eu queria gastar alguns minutos aqui falando sobre isso para vocês. Porque hoje, no mundo cristão em geral, existe aí uma teologia chamada teologia da prosperidade, que diz que o Filho de Deus, ele não pode ser pobre, ele vai ser rico, que o Filho de Deus não pode ficar doente, que Deus o cura. Isso não é verdade. Isso não é verdade. E nós temos vários exemplos disso. Será que hoje, algum de nós tem mais fé do que tinha o apóstolo Paulo? Será que hoje algum de nós tem um relacionamento mais íntimo com Deus do que tinha o apóstolo Paulo? E o apóstolo Paulo orou 3 vezes para que Deus o curasse de uma doença e Deus não curou.
Nós temos vários exemplos. Eu peguei um exemplo aqui, né, de uma pessoa muito especial, né, uma escritora norte-americana, que nós acreditamos que foi inspirada por Deus e que deixou verdades, né, reveladas por Deus para nós que vivemos hoje, a senhora White. E ela relata nos seus escritos que em 1892, quando ela estava na Austrália, ela passou por um surto de malária. Depois, em 1894, ainda na Austrália, ela passou por uma epidemia de gripe. E ela foi contaminada e ela ficou muito doente. E se recuperou. E eu pergunto a vocês, será que hoje nós temos mais fé do que tinha a senhora White nos seus dias? Vejam os apóstolos de Cristo. Exceção feita a João, todos os outros tiveram mortes trágicas, todos eles foram assassinados. Eu pergunto, será que hoje nós temos mais fé do que tinham os apóstolos de Jesus naqueles dias? Não creio nisso. Não creio que isso seja possível, que isso seja verdade. Essas coisas vão sobrevir sobre todos. Sobre todos. Nós não estamos livres, não é porque somos filhos de Deus que vamos sair agora de qualquer jeito e não vamos tomar os cuidados que temos que tomar, acreditando que Deus vai nos proteger. Porque se fizéssemos isso, estaríamos pecando. Estaríamos dependendo de Deus para algo que Ele nunca prometeu que faria. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que cuidar, né, para que possamos estar debaixo da proteção de Deus nesses momentos que estamos vivendo. E quando nós lemos agora o verso 28 e verso 27, que nós não lemos ainda, aqui está, meus irmãos, para mim o mais importante, a mensagem central desta mensagem. Aqui no verso 28, o Senhor Jesus diz assim: ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. E no verso 27, então, se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. No verso 36, o Senhor Jesus nos exorta a orar e a vigiar. E vigiar, meus irmãos, quando você vai buscar o significado dessa palavra no manuscrito bíblico, o significado dela em grego, ela significa literalmente ficar sem sono, literalmente manter-se desperto, manter-se acordado. E aqui, no verso 26, no verso 28, então, o Senhor Jesus diz: olha, vocês têm que erguer a sua cabeça. Esses sinais que estão acontecendo no mundo hoje não é motivo para preocupação. Não é para você ficar desesperado com essas coisas que estão acontecendo, mas é motivo de alegria. Você tem que exultar e erguer a sua cabeça, porque o seu Redentor se aproxima. Estamos vivendo nos dias da volta de Jesus. Eu não acredito que os dias da volta de Jesus serão nos dias dos meus filhos ou dos meus netos, porque eu creio fervorosamente que os dias da volta de Jesus serão nos meus dias. Eu creio que você e eu poderemos estar em pé no dia da volta de Jesus. Essa é a nossa esperança. Mas o Senhor Jesus nos alerta aqui. Além disso ser uma grande promessa, isso também é uma grande advertência. Porque o Senhor Jesus nos alerta: olha, vocês devem olhar para o alto. E Ele diz: vocês têm que orar e vigiar a todo tempo. Vocês têm que estar despertos. Vocês têm que estar acordados. Evidente que aqui, Ele não está falando do sono físico, aquele que nós temos toda noite. Mas Ele está falando de um sono espiritual, que cada um de nós pode estar vivendo hoje. Irmãos, nós somos adventistas do sétimo dia. E como adventistas do sétimo dia, nós temos um corpo de doutrinas bíblicas distintivas. E nós estudamos e ensinamos doutrinas que só nós conhecemos e que só nós praticamos. E uma delas é a doutrina do santuário. E quando nós estudamos a doutrina do santuário, nós entendemos, pelas profecias bíblicas dadas através do profeta Daniel e também aquelas que encontramos no livro do Apocalipse, que a partir do dia 22 de outubro de 1844, nós estamos vivendo o dia da expiação no santuário celestial. E como era o dia da expiação no santuário terrestre, aquele construído por Moisés? Como era o dia da expiação? O dia da expiação era um dia de santa convocação. O dia da expiação era um dia de santa consagração. O dia da expiação era um dia onde as pessoas deveriam confessar e abandonar os seus pecados e deveriam estar intimamente ligadas com Deus. A preocupação principal não deveria ser mais agora o seu trabalho, ou o que teremos ou o que não teremos, mas sim como estamos. E hoje nós estamos vivendo neste dia. Nós estamos vivendo hoje não no dia da expiação do santuário terrestre, mas estamos vivendo no dia da expiação do santuário celestial. Para nós hoje é dia de santa convocação.
é dia de santa consagração, é dia de você afligir a sua alma, abandonar os seus pecados e estar intimamente ligado com Deus. Por isso o Senhor Jesus nos exorta, olha, vocês quando virem essas coisas acontecerem, quando elas começarem a acontecer, e irmãos, elas já estão acontecendo há muito tempo, elas já estão aí há muito tempo. Há muito tempo nós vemos essas coisas acontecendo e se intensificando dia após dia, e nós temos agora que olhar para o alto no sentido de manter um preparo para encontrarmos com o Senhor Jesus, para estarmos prontos para esse momento. Isto é vigiar. É você estar em um relacionamento espiritual vivo e íntimo com Jesus a cada dia, a cada instante da sua vida. E com base nesse texto, no verso 34 até o verso 36 de Lucas 21, eu gostaria de deixar aqui para vocês nesta manhã 6 conselhos, não meus, mas 6 conselhos de Deus que nós podemos extrair aqui desses 3 versos de Lucas 21, para que você vigie, para que você esteja em oração e para que você esteja olhando para o alto, para que você esteja pronto e não seja pego de surpresa pelo dia da volta de Jesus. E o primeiro deles, que eu gostaria de deixar aqui, é que você e eu temos que ter um cuidado extremo com a nossa saúde. No verso 34, o Senhor Jesus exorta para que nós estejamos, não suceda que o nosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia e da embriaguez. O Senhor Jesus estava preocupado com a nossa saúde física, meus irmãos, porque dela depende diretamente a nossa saúde espiritual. Um dia desses eu estava assistindo um vídeo gravado pelo Dr. Rodrigo Silva, onde ele mencionava ali uma pesquisa científica que havia sido feita por alguns cientistas chineses. E esses cientistas alertavam nesta pesquisa que se algo não fosse feito com respeito aos hábitos alimentares cultivados ali na China, especialmente aqueles que são encontrados naquele mercado, naquela cidade, naquela província onde toda essa epidemia, pandemia começou, que o vírus SARS voltaria com muito mais força no mundo. E o artigo científico que ele leu exortava as pessoas para que se preocupassem com isso. Só que o grande detalhe é que esse artigo científico não foi publicado hoje, não foi publicado nesses dias, ele foi publicado há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás, os cientistas chineses já alertavam as autoridades chinesas que se algo não fosse feito com respeito aos hábitos alimentares cultivados naquela região, que nós poderíamos ter uma volta do retorno desse vírus. Esse vírus não é novo. Ele voltou agora e ele voltou de maneira diferente. E se nós cultivássemos mais aqueles hábitos alimentares descritos por Deus na sua palavra em Levíticos, capítulo 11, nós não teríamos tido tanto problemas assim, como temos hoje nessa questão da alimentação. Nós temos que cuidar da nossa alimentação. E veja, quando se fala na alimentação, quando se fala numa reforma de saúde, né, nós não podemos ficar focando apenas num ponto. A nossa igreja tem uma mensagem super especial na questão da saúde, uma mensagem distintiva. Agora, infelizmente hoje, essa mensagem, ela não é muito bem aceita. E talvez, infelizmente, essa questão aconteça porque talvez nós não estejamos sabendo apresentar a mensagem de maneira correta. Quando se fala na reforma de saúde, a tendência que as pessoas têm, a primeira coisa é, olha, você não pode comer carne, porque se você comer carne, você não vai para o céu. Todos nós já ouvimos isso em algum momento. Então eu quero deixar claro aqui para vocês, comer carne, meus irmãos, não é pecado. Existe uma relação de animais ali, no capítulo 11 de Levítico, onde o Senhor Jesus nos distingue aqueles que nós podemos daqueles que nós não podemos comer. Evidente que isso é uma consequência do pecado. Porque o plano original de Deus, a alimentação dada ao homem no Éden, ela era baseada em frutas, legumes e cereais, e grãos. As folhas vieram depois como um remédio, como consequência pelo pecado. E a alimentação carne também veio depois do pecado. Então, na questão da carne, não é pecado você comer carne. Agora, uma coisa eu tenho que dizer para você. Se você está em progresso, se você está em crescimento espiritual, se o seu desejo é estar preparado para o dia da volta de Jesus, então em algum momento sim o Espírito Santo vai levar você a deixar de comer carne. A carne não pode ser a base da sua alimentação. Mas não é só essa a preocupação.
Nós temos que nos preocupar com todos aqueles 8 remédios naturais que nós encontramos na palavra de Deus. A questão do repouso, a questão do ar puro, a questão de beber muita água, a questão de exercícios físicos, a questão especialmente da confiança em Deus. E irmãos, isso é muito importante para nós. Eu quero contar uma coisa para vocês aqui que poucas pessoas sabem. Eu sou do grupo de risco dessa pandemia do Covid-19. Embora eu tenha apenas 45 anos, eu sou do grupo de risco porque eu tenho uma lesão importante em uma das válvulas do meu coração. Essa lesão, ela começou quando eu tinha 16 anos. Eu não tinha conhecimento de todas essas coisas e eu sempre vivi assim uma vida desregrada na minha adolescência e na minha juventude. E eu sempre tive muito problema de dor de garganta. E a bactéria que se instala aqui na garganta, ela gosta muito da válvula do coração. E porque eu não tratava, porque eu não cuidava, porque eu não ligava para isso, a bactéria desceu e ela fez uma lesão séria na válvula do meu coração. E eu faço um tratamento para isso no INCOR. Eu me trato lá no INCOR. E algum tempo atrás eu estive lá me tratando e os médicos me examinaram, né? E eu fiz um ultrassom do coração. A minha válvula hoje mede 1,2. Se ela chegar a 1, eu tenho que fazer cirurgia. E os médicos me examinando, eles estavam ali olhando o ultrassom, e eles olharam, um deles estava fazendo o exame, olhou, e ele parecia que não estava entendendo bem algo que estava vendo, então ele saiu, depois voltou com um segundo médico, e os dois juntos ficaram ali, e eles não estavam entendendo o que estavam vendo, e depois saíram, e um terceiro médico foi consultado, e eles não conseguiam compreender. O que é que eles não conseguiam compreender? Que com a minha válvula na situação que está, como é que eu posso estar tão bem como estou hoje? Como é que eu posso não ter nenhum tipo de sintoma, não ter falta de ar? O meu coração, quando a válvula abre, ela abre menos do que deveria, então passa menos sangue, mas de uma maneira inexplicável o meu sangue acelera e passa a quantidade suficiente de sangue que precisa passar por ela. Eles não conseguem entender, mas nós sabemos por que isso acontece. Primeiro, porque nós temos um Deus que cuida de nós. E segundo, porque nós temos uma orientação de alimentação, de viver saudável, que nos ajuda muito nessas questões. Há um tempo atrás eu conversava com um amigo, que ele era uma pessoa muito obesa. Quando eu o conheci, ele pesava mais de 170 quilos. E ele estava me dizendo que em um momento ele frequentou ali uma endocrinologista, para tentar fazer uma mudança, né, um regime para emagrecer. E quando ele chegou no consultório, lá estava ela então com livros em cima da sua mesa. 2 livros da Sra. White. Conselho sobre saúde e Conselho sobre o regime alimentar. E então ele disse a ele, olha, você conhece esses livros? E a médica disse a ele, olha, esses 2 livros aqui são a base do meu trabalho. Eu ganho a vida estudando e praticando as coisas que estão escritas aqui nesse livro. Uma médica que não era adventista do 7º dia. Então ele disse, olha, eu sou um adventista do 7º dia, eu conheço esses livros. Então a médica disse a ele assim, como pode você ser um adventista do 7º dia e ter todo esse conhecimento de graça e ainda estar deste tamanho? A saúde é importante. O primeiro alerta de Jesus para nós aqui é a questão da saúde. E eu vou correr um pouquinho aqui por causa do tempo. Segundo, nós temos que estar espiritualmente acordados. Não podemos ser levados pelos descuidos e pela indiferença religiosa que existe no mundo hoje. Ontem eu estava participando de um pequeno grupo pela internet, uma live, e fui convidado ali a fazer uma meditação. E o assunto que eles pediram para falar foi justamente sobre isso. Irmãos, nós não podemos ser levados pelos descuidos e pela indiferença religiosa. Nós temos que estar despertos para o dia do Senhor. Sabe, eu às vezes ouço as pessoas dizendo assim, olha, o sábado é o dia de você recarregar suas baterias, como se o sábado fosse o único momento na semana onde nós devêssemos ter comunhão com Deus. Eu digo não, isso deve ser ao contrário. Você deve carregar as suas baterias espirituais todos os dias da semana. E quando você puder voltar a vir aqui na igreja aos sábados e encontrar com seus irmãos, não deve ser um momento para você enxergar como para recarregar-se espiritualmente, mas sim para esvaziar-se espiritualmente.
Para você vir aqui, se porventura você encontrar o seu irmão que está fraco, que está cansado, que está sobrecarregado, então você vai dividir com ele tudo aquilo que você experimentou com Deus durante a sua semana. Esse é o sentido do sábado. Não é para você vir aqui para se alimentar para o resto da semana, mas é para você vir aqui e ajudar aqueles que estão fracos, porque você já se alimentou todos os dias da semana. Você e eu precisamos ter uma comunhão com Deus íntima todos os dias da nossa vida, porque a preocupação de Jesus no verso 34 não é só com a saúde física, também é com a saúde espiritual, e a saúde espiritual depende da saúde física. Se você não tem uma boa saúde física, também você não terá uma boa saúde espiritual. Porque o Espírito Santo fala conosco através da nossa mente. Se o nosso corpo não está bem, a nossa mente está cansada, está sobrecarregada, e nós não conseguiremos enxergar as questões espirituais da maneira como deveríamos. Esse é o segundo ponto. Não seja levado pelo descuido e pela indiferença religiosa. Esteja sempre firme, pregando o Evangelho, praticando a fé que você tem e mantenha uma comunhão com Deus todos os dias da sua vida. Terceiro ponto. Tenha um conhecimento genuíno e verdadeiro e prático da verdade. E não apenas um conhecimento superficial da verdade. Muitas pessoas não estudam mais a Bíblia hoje como deveriam. Talvez o conhecimento que muitos tenham da palavra de Deus seja daquilo que ouvem do pregador no sábado de manhã da igreja, seja de ouvirem o pastor Arilton no Bíblia Fácil, na TV Novo Tempo, ou o pastor Luiz Gonçalves na Arena do Futuro. Você não pode se contentar com isso. A comunhão com Deus deve ser pessoal. A aplicação desses sinais da volta de Jesus na nossa vida deve ser pessoal, a nossa comunhão com Deus deve ser pessoal. É claro que nós temos que ter a comunhão em conjunto, mas nós temos que ter também a nossa comunhão pessoal. O estudo da Bíblia tem que ser individual. Tem um texto da Senhora White onde ela fala que poucos minutos aos pés do Espírito Santo valem mais do que horas e horas aos pés de grandes mestres. E sabe, meus amigos, talvez essa seja a grande diferença que exista entre Jesus e nós. Isso é o que fazia a diferença na vida de Jesus. Por que Jesus encantava as multidões? Porque toda manhã, ao começar do novo dia, segundo o Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 34, o Senhor Jesus, antes de falar com os homens, ele falava com Deus. Ele se ajoelhava em oração e ele permanecia ali por algum tempo com seu Pai, onde ele recebia algo novo do Espírito Santo a cada dia para apresentar às pessoas. Talvez seja por isso que tenhamos hoje poucas conversões no nosso meio. Talvez precisamos, ao invés de sair e pregar o Evangelho, antes precisamos entrar no nosso aposento e permanecer um tempo ali com Deus, um lugar à parte. Estudo, conhecimento profundo da verdade, para que possamos praticá-la com sabedoria que vem do céu. Eu quero ler um texto para você aqui que está no livro Grande Conflito. A senhora White diz assim: apenas os que forem diligentes estudantes das Escrituras e receberem o amor da verdade estarão ao abrigo de poderosos enganos que dominam o mundo. Pelo testemunho da Bíblia, esses surpreenderão o enganador em seu disfarce. Para todos virá o tempo da prova. Pela cirandagem da tentação revelar-se-ão os verdadeiros crentes. Acha-se hoje o povo de Deus tão firmemente estabelecido em sua palavra que não venha a exceder a evidência de seus sentidos? Acha-se hoje o povo de Deus tão firmemente estabelecido na sua palavra que não vem a ceder a evidência de seus sentidos e apegar-se-á nesta crise à Bíblia e à Bíblia só? Sendo possível, Satanás os impedirá de obter o preparo para estar em pé naquele dia, disporá as coisas de tal maneira a lhes obstruir o caminho, e embaraçá-los-á com os tesouros terrestres, fá-los-á levar um fardo pesado, cansativo, a fim de que seu coração se sobrecarregue com os cuidados desta vida e o dia de prova venha sobre eles como um ladrão. Nós não podemos permitir que isso aconteça conosco. Quarto ponto. Nós precisamos aceitar a mensagem específica que Deus tem para nós hoje. Nós sabemos que hoje nós somos a igreja de Laodiceia, a 7ª igreja descrita no livro do Apocalipse. Nós precisamos aceitar essa mensagem, e a mensagem de Jesus para esta igreja não é uma mensagem fácil, porque ela é uma mensagem de reforma, é uma mensagem de arrependimento. O Senhor Jesus menciona esta igreja no capítulo 3 do livro de Apocalipse como uma igreja morna. E por esse motivo ele está a ponto a vomitar-nos da sua boca. E ele diz assim: olha, quem dera você fosse frio ou quente, mas jamais morno. Porque o frio, meus irmãos, é aquele que
toma a decisão na sua vida, ele não quer saber das coisas de Deus e ele sai e ele vai viver as coisas do mundo do jeito como ele deseja. Ele não vai ter salvação quando Jesus voltar, se ele permanecer nessa situação, mas pelo menos ele viveu 50, 60, 70 anos enquanto ele esteve aqui. O crente, por outro lado, é aquele que está na igreja, que anda nos caminhos do Senhor, que faz a vontade do Senhor. É aquele ativo, aquele que prega a palavra e que vive a palavra que prega. Mas o morno é aquele que está no meio termo. É aquele que senta nos bancos da igreja e nem aproveita o mundo e nem vive um cristianismo genuíno. E ele está numa situação confortável. É muito difícil uma pessoa sair dessa situação, porque ela está numa situação confortável e ela não sente necessidade de mudança. Por isso o Senhor Jesus diz, olha, antes você seja frio ou quente, porque se você for quente, você já está no caminho. Se você for frio, em algum momento lá fora você vai bater a cabeça, você vai quebrar a cabeça e aí então Deus o alcança. Mas se você permanecer nessa condição de mornidão, achando que está tudo bem do jeito que está, então talvez você esteja fechando as portas do seu coração e não esteja ouvindo as batidas do Espírito Santo. Nós precisamos sair da mornidão, precisamos ouvir a mensagem que Jesus tem para nós, a igreja de Laodiceia. E veja, embora estejamos nessa condição, nós não estamos perdidos, porque aqui no verso 21 de Apocalipse 3, o Senhor Jesus diz assim, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Existem vencedores, nós podemos vencer, é possível sair dessa situação. Mas nós temos que dar ouvidos a essa mensagem e temos que permitir que ela mude o nosso coração. Quinto conselho de Deus. Aquilo que talvez, mais do que todas as outras coisas, podem fazer você olhar para o alto e desejar ardentemente a volta de Jesus, são as perdas que você e eu temos nessa vida. Não as perdas materiais, mas as perdas de pessoas queridas, pessoas que amamos. Certamente, assim como eu, você tem muitas pessoas queridas que não estão mais entre nós hoje. E nós sabemos que no dia da volta de Jesus, todas essas perdas serão restituídas. Todas as vidas serão restauradas. Aqueles que estiverem salvos. Você tem que manter esperança. E essas perdas podem te fazer olhar para o alto e desejar ardentemente que o Senhor Jesus volte. E o sexto e último conselho de Deus para mim e para você nesta manhã, também é o apelo que eu faço para você hoje. E o apelo é para que você olhe para o alto, para que você contemple a Jesus, para que você ouça os passos de um Deus que se aproxima e para que você possa dizer, ora vem Senhor Jesus, e que você tenha uma certeza, que Jesus, independente de qual seja a circunstância, independente de qual seja a situação, independente de qual seja o momento que você está vivendo da sua vida, Ele está onde Ele sempre esteve, ao seu lado. Não importa o que aconteça comigo ou com você. Dias difíceis virão pela frente, certamente virão. Mas nós não podemos jamais esquecer que nós temos um Deus ao nosso lado, que em Apocalipse 3:10 diz assim, eu te guardarei da hora da provação que está de vir sobre o mundo. Que em Hebreus 13:15 tem dito, nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. A presença de Deus ao nosso lado nos dará coragem nos momentos difíceis, porque em Isaías 41:10 ele diz, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Nas palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4, verso 8 e 9, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Todas essas coisas, tudo isso que estamos vivendo nos dias de hoje, são situações que nos atingem, mas não nos destroem. Estamos enfrentando lutas, é verdade. Estamos enfrentando esta pandemia, provações difíceis, situações desafiadoras. Muitos estão doentes. Talvez muitos irmãos nossos estejam nesse momento num leito de hospital, pessoas que conhecemos, que amamos. Outros podem até descansar no sono da morte. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa. O nosso Deus
o Senhor Jesus, Ele está vivo, Ele ressuscitou. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa força. E mesmo se você e eu tenhamos que um dia atravessar o vale da sombra da morte, não poderemos ter medo nenhum, porque Ele estará conosco, o seu cajado nos confortará. O último conselho de Deus para mim e para você nesta manhã é que a nossa vitória final, ela é do Senhor e é no Senhor. Ele é quem nos dará a vitória. E o apelo que eu faço para você nesta manhã é que você confie nele, ainda que você não compreenda, ainda que você não entenda, ainda que você não perceba, apenas confie nele, porque ele nunca te desamparará, ele nunca te abandonará. Esse é o teu desejo? Você deseja nesta manhã colocar a sua confiança no Senhor e acreditar que, independente do que nos aconteça, nós estaremos protegidos por Ele? Então, se esse é o seu desejo, antes de nós orarmos, eu vou convidar você para ir na sua casa, se juntar a nós aqui, nesse momento, onde nós vamos louvar ao Senhor, e depois vamos orar, e que Ele nos abençoe. Que bom que você está aí ligado, acompanhando, se preparando para esses momentos finais. Nós temos tido mais de 150 aparelhos ligados aqui simultaneamente numa das redes sociais, no YouTube, mais de 100 no Facebook, isso significa mais de 250 conexões. Ou seja, em média 2 ou 3 por família. Temos 600, 700 pessoas, pastor, uma igreja bem maior que a igreja física que nós recebemos aqui cada semana. Pessoas preocupadas em alimentar a sua família, em preparar, meu irmão Marcelo, para esses momentos finais que nós estamos vivendo. Quero mandar um abraço para a Bruna, para o Pedro e a Carol que estão lá se preparando, para o Henrique e para a Eliane, que representam tantas outras famílias que já citamos aqui, se preparando para esse encontro, que está breve, que logo vai acontecer, porque Jesus está voltando. Jesus vence e vem nos buscar. Refúgio, a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Prévios reinos deste mundo ouvirão as suas leis. Os finais de sua vinda já se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado as nações há de julgar, todos grandes e pequenos o juiz vão declarar, e os remidos triunfantes em corona de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Eu não sei como é que você está aí nesse momento. Talvez você esteja mais identificado hoje com aqueles que preferem continuar em casa. Talvez a sua condição financeira seja boa para isso, mas certamente você está sofrendo, porque você está sentindo a falta da presença, da companhia dos teus amigos. Saiba que você não está sozinho. Jesus está aí com você.
Mas se você se encaixar no outro grupo, aquele que está passando por dificuldades, por necessidades, aqueles que talvez perderam o seu emprego ou que estão sem poder trabalhar e que estão começando a sentir as consequências, que estão começando a sentir a falta até do que ter para colocar na mesa, eu quero dizer uma coisa para você nesta manhã. O nosso Deus é um Deus sobrenatural e Ele é capaz de fazer qualquer coisa. Se for preciso, Ele faz chover pão do céu para você, como fez para os israelitas no deserto. Se for preciso, Ele envia corvos para te alimentar, como fez com o profeta Elias. Se for preciso, Ele prepara uma mesa para você no deserto, na presença dos teus inimigos. Você só precisa crer, confiar em Deus e tenha certeza que Ele está aí ao seu lado. Você acredita nisso? Então, assim como você está, se você estiver aí do lado da sua família, dê um sorriso para eles. Diga a eles para que creiam em Jesus. E feche os seus olhos agora. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai. É verdade, Senhor, que estamos vivendo momentos difíceis. É verdade que nós sabemos que este não será o último, que talvez outros piores ainda do que estes virão. Mas nós temos um conforto nesta manhã, porque nós pertencemos a um Deus que nunca abandona seus filhos. Nós pertencemos a um Deus que cuida dos seus filhos, a um Deus que supre as nossas necessidades e que está sempre ao nosso lado nos ajudando e enfrentando conosco cada momento difícil, cada situação que enfrentamos na nossa vida. Queremos te pedir nesse momento de uma maneira especial que o Senhor não somente olhe por todas as pessoas que estão neste planeta, mas que o Senhor olhe de uma maneira especial para este povo, aqueles que estão sofrendo nesse momento com isolamento, aqueles que talvez não tenham nem o alimento para colocar na sua mesa, que de alguma maneira o Senhor os alcance, seja através de um filho teu, seja através de um milagre, seja de acordo como for a sua vontade. Nós sabemos que o Senhor pode fazer essas coisas e que o Senhor deseja fazer essas coisas. Talvez precisamos apenas crer no fundo do nosso coração que isso é possível. E então veremos a tua mão, as tuas bênçãos sobre a nossa vida. Perdoa os nossos pecados. Nos ajude a passar por esses momentos difíceis. Que ao final, todos nós possamos estar não como estamos agora, sem podermos sequer dar as mãos, sem podermos nos abraçar, sem podermos nos beijar, mas que nós possamos estar ao final, todos de mão dadas, num grande abraço fraterno, não aqui mais nesta terra, mas ao lado do Senhor Jesus, naquela grande nuvem de anjos que virá um dia aqui nos buscar. Que nós possamos estar preparados para esse momento, que nós possamos ter uma atitude positiva, de nos preparar e de ajudar aqueles que amamos e todo aquele que o Senhor colocar no nosso caminho, para que também se prepare para este momento, para que possamos deixar que seja uma esperança, deixar de ser uma esperança e ser uma realidade na nossa vida. Nos abençoe e nos guarde, continue conosco, que todos possamos ter um restante de sábado abençoado na Tua presença e na companhia dos Teus anjos. É o que nós te pedimos agradecidos nesta manhã e o fazemos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, querido irmão Marcelo.